Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns termos que a gente tinha falado no último vídeo e eu fiquei me perguntando depois, será que as pessoas sabem do que eu tô falando? Aí eu perguntei para um, perguntei para outro e realmente faz tanto parte da minha rotina, do meu dia a dia, que eu nem me dei conta que eu falei esses termos. Mas você sabe o que é ecolalia? Ou seletividade alimentar? E disfunção executiva? Você sabe o que é hiperfoco? Mas antes de tudo, eu quero trazer aqui para vocês uma definição a respeito de autismo. O autismo, de acordo com o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, é um desenvolvimento anormal ou alterado manifestado antes dos 3 anos, apresentando perturbação do funcionamento nas áreas de interação social, comunicação e comportamento repetitivo ou estereotipado. É muito importante entender que nem todo autista age da mesma forma, cada um é um. E eu falei um pouco sobre isso no último vídeo porque eu tenho 3 aqui em casa e os 3 são completamente diferentes um do outro. Por exemplo, algumas pessoas, pelo Isaac, meu filho mais velho, ter autismo nível 1, até falam, puxa, será que ele tem autismo mesmo? Porque ele interage com as pessoas, ele conversa muito bem, ele interage com crianças, ele não tem problemas com essa questão da interação. Mas ele tem alguns outros problemas, alguns outros comportamentos, ou comprometimentos que fazem com que a gente tenha fechado o diagnóstico. Por exemplo, numa conversa com outra criança, o Isaac às vezes solta uma frase de um desenho no meio da conversa, que não faz o menor sentido com a conversa geral. E a criança às vezes olha para mim e fala, tia, do que ele está falando? E eu falo, é do desenho tal, você conhece? E começo a interagir com eles a respeito desse desenho. Um outro exemplo é na questão de coordenação motora. O Isaac tem muita dificuldade de colocar uma camiseta, de tirar uma camiseta, ou de colocar o tênis sozinho, tirar. E eu vou falar para vocês, o nível 1 é bem complexo, porque ele não é tão aparente. Os outros níveis, você bater o olho e sabe que aquela criança tem autismo. Mas o nível 1 acaba ficando mais disfarçado. Mas agora vamos então falar dos 5 termos mais comuns aqui de casa. Primeiro, seletividade alimentar. É óbvio que é seletividade alimentar. A criança, ela tem dificuldade de se alimentar com uma determinada comida. Mas é muito importante enfatizar que a seletividade não é frescura. Os autistas, eles sentem muito mais a textura, o cheiro e eles às vezes têm uma dificuldade com determinadas cores. O meu filho mais velho, por exemplo, ele teve uma virose aos 3 anos de idade e acabou, por conta dessa virose, tendo vomitado a comida, ele pegou aversão àquela comida. E durante muito tempo, ele simplesmente não comia absolutamente comida nenhuma. Nós ficamos 1 ano e meio sem ver o Isaac colocar nada de comida na boca. Teve inclusive um dia que ele estava em casa e eu disse para ele, filho, você só vai comer se você comer a sua comida. Ele ficou o dia inteiro só bebendo água. E aquilo me deixou desesperada, porque eu vi que não era brincadeira mesmo. Desde então ele começou a comer bolachas, tomar sucos, mas infelizmente a comida ele parou completamente. Num belo dia, ele me pediu batata frita. Imagina se uma mãe vê seu filho tanto tempo sem comer, não vai dar essa bendita batata frita, né? Fui lá, fritei a batata e ele comeu muito bem. E nós ficamos dando batata frita para ele por um tempo, mais ou menos 1 semana. Mas eu sabia que aquilo não ia fazer bem para a saúde dele. Então, nós fomos tentando de várias maneiras mudar a comida, tirar o aspecto da comida de alguma forma, colocar de uma maneira que fosse mais visual para ele, mas nada resolvia. Até que um dia eu recebi alguns amigos em casa e nós pedimos uma pizza. E ele olhou para a pizza de 4 queijos e falou, mamãe, eu quero experimentar.
Foi uma grande festa em casa. É aquela coisa, cada evolução é uma grande evolução. E nós demos a pizza para ele e ele comeu um pedaço inteiro da pizza. E depois disso ele começou a comer batata frita e pizza de 4 queijos. Isso foi por 1 ano e meio, alimentando meu filho dessa forma, desesperado, porque realmente, em questão nutricional, ele estava bem desnutrido. Após muita oração, muita terapia, nós, no final do ano passado, estávamos almoçando ou jantando na minha casa e nós estávamos reunidos, como de costume, e o Isaac viu a farofa, que é uma das coisas que ele sempre gostou muito na comida. E ele olhou aquela farofa e disse: mamãe, eu posso experimentar? Eu confesso para vocês que eu nem sabia o que fazer. Eu fiquei sem saber se eu dava na colher, se eu colocava no prato, se eu dava na mão. E eu falei: como que você quer, filho? E ele me estendeu a mão. Eu coloquei um pouco de farofa na mão dele e ele comeu. E aí ele falou: eu quero mais. Eu coloquei no prato e ele já estranhou. Ele olhou o prato, associou com tudo que ele tinha passado e ficou meio cismado de comer. Aos poucos eu fui mostrando para ele que era só farofa, que ele não precisava se preocupar. Então ele voltou a comer a farofa. Com o passar do tempo nós fomos colocando feijão, carne, até brócolis eu já coloquei na farofa. E hoje em dia ele mesmo me pede. Ele fala: mamãe, coloca feijão e carne? Mamãe, coloca ovinho? Graças a Deus meu filho voltou a se alimentar. Ele ainda não come muitas coisas, mas ele come muito bem aquilo que ele consegue comer. Nós precisamos entender que toda alteração de seletividade, ela precisa ser respeitada em relação ao tempo da criança e tem que ser transformada ou trabalhada de forma gradual, a passo de formiga mesmo. Tem alguns autistas, por exemplo, que comem coisas totalmente peculiares. Eu já conheci um autista que gosta de comer apenas carne crua e parece absurdo para nós, mas a gente tem que respeitar isso, a não ser que realmente possa trazer algum prejuízo para a saúde do autista. É muito importante lembrar também que eles precisam fazer exames regulares para avaliar como que está o colesterol, como que está o nível de vitamina D e outras alterações que podem acontecer por conta da seletividade. Agora vamos ao segundo termo, ecolalia. A ecolalia pode ser tardia, quando eles ouvem, por exemplo, um desenho, um filme e começam a repetir aquela frase do desenho ou do filme em momentos totalmente aleatórios. Ou ecolalia imediata, quando eles começam a gostar de uma determinada palavra e começam a repetir freneticamente aquela palavra durante o dia. O Isaac, por exemplo, ele repete fazendo uma pergunta para mim. Ele gosta, por exemplo, da palavra velocidade. E aí ele fica: mamãe, o que é velocidade? Aí eu respondo para ele. Depois de 1 segundo ele: mamãe, mas o que é velocidade? E ele fica durante o dia inteiro fazendo essa pergunta, porque ele gostou da palavra velocidade. A Agatha, em vez de ficar fazendo perguntas, ela gosta de ouvir a gente repetir a palavra. Então ela fala: boneca, mamãe? E olha para mim fixamente até eu falar: filha, boneca. Terceiro termo, rigidez cognitiva. É quando o indivíduo apresenta padrões de comportamento ou pensamentos inflexíveis. Eles são rígidos naquilo que eles acham que deve ser feito. Daqui de casa, a que mais apresenta isso, inclusive eu citei no vídeo anterior, é a Agatha. Por exemplo, à noite, nós temos alguns rituais aqui em casa. Para ficar mais fácil de trazer eles para a rotina do sono, eu coloquei alguns hábitos para eles todos os dias. Então, quando é hora de dormir, as crianças vão tomar seus banhos, depois a gente dá um mingau de aveia com farinha láctea, depois elas bebem água, nós escovamos os dentes, oramos por eles, aí eu conto uma história, leio a Bíblia e dou boa noite e saio do quarto. Todos os dias funciona da mesma forma. E a Agatha, quando a gente quebra alguma dessas sequências, seja qual for, ela fica
desesperada. Ela chora desesperadamente, como se algo muito absurdo estivesse acontecendo. Inclusive, o choro dela desregula o pai e o irmão pela sensibilidade auditiva. Os três aqui têm rigidez cognitiva, mas realmente a Agatha é a mais difícil nessa questão. O Isaac, a gente consegue controlar essa rigidez avisando ele previamente das coisas que vão acontecer. Então, se eu falo, Isaac, vai acontecer assim, 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 tá tudo bem para ele. A Agatha, infelizmente, ainda não. Quarto termo, disfunção executiva. A disfunção executiva é quando existe um desencontro entre as intenções e as execuções. Vale falar que nunca aconteceu isso com você. Você, no dia anterior, fala assim, não, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer exercícios, tomar um banho e sair para o meu trabalho. E aí chega no dia seguinte, o celular toca um pouquinho antes do horário. Aí você acha estranho e vai ver, tem uma mensagem de algum cliente. E aí você vai ver a mensagem, na verdade, é um aviso para você pagar uma determinada conta. Aí você fala assim, puxa, eu esqueci de pagar essa conta, eu preciso levantar e ir lá pagar. Aí você se levanta, vai se trocar e aí você fala assim, puxa, mas eu não posso sair antes de tomar café, então eu vou tomar um café. Você pega a sua leiteirinha de café lá, coloca a água e aí coloca no fogo. E aí você fala, ah meu Deus, eu esqueci de responder a mensagem. Volta correndo pro celular e começa a responder a mensagem. Aí você olha uma notificação do Instagram e fala, puxa, olha isso, e começa a ver seu celular. De repente você sente um cheiro de queimado na casa e você fala assim, o que está acontecendo? A leiteira de café. E sai correndo, você vê, já era a leiteira, já era seu dia acabou. Isso é disfunção executiva. A questão é que para os autistas isso acontece de uma forma extremamente intensa e todos os dias. Isso também é muito comum em um outro transtorno que mais pra frente a gente vai conversar, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas é muito comum no TEA também, no autismo. Daqui de casa é o meu marido que apresenta muito mais essa alteração do que os outros dois. Quinto e último termo, hiperfoco. Quando a gente gosta de determinado assunto ou quando a gente tem uma paixão na vida, a gente acaba focando mais naquilo. O hiperfoco, no entanto, é uma fixação por determinado assunto e pode ser momentâneo ou para a vida inteira. Por exemplo, tem algumas crianças que têm hiperfoco em dinossauros, tem alguns adultos que têm hiperfoco no trabalho que eles desenvolvem, em teologia, em decorar coisas, em bandeiras, e eles mergulham nesses assuntos de uma maneira tão intensa que as outras coisas ao redor, que os outros assuntos acabam sendo obsoletos, ficam para segundo plano. O hiperfoco pode ser muito bom, inclusive, porque ele pode ser bem trabalhado para a função daquele autista. Então, por exemplo, quando a gente vai introduzir o método ABA, e isso também eu vou falar no vídeo mais para frente, a gente pode usar o hiperfoco do nosso filho a favor da terapia. Se o seu filho tem, por exemplo, um hiperfoco no Sonic, um personagem de videogame, você pode usar aquela figura do Sonic para trazer atividades para ele. Por exemplo, você pegar um quebra-cabeça do Sonic, você pegar um jogo da memória do Sonic, isso vai chamar a atenção daquela criança para aquela atividade. Você pode inclusive usar o hiperfoco como uma recompensa para ele. Então, fulano, se você fizer a atividade certinha, depois nós vamos ao parque, se o hiperfoco dele for ver a natureza, for ver flores, etc. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreve nesse canal para abençoar a vida de outras mães, a vida de outras pessoas que precisam desse conteúdo, tá bom? Um beijão!